Jesus, ele toma uma atitude que assusta a gente, assombra a gente. E eu me pergunto por quê que Jesus ele pratica um crime ambiental aqui, né? Para nos fazer uma lição de vida. Então, se fosse nos dias de hoje, Fujama, o Ibama já ia multar Jesus, né? Vamos ao texto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse: Jesus, nunca mais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Eu fico pensando, Jesus não foi justo aqui. Ele foi até a figueira, estava faminto, e vasculha entre as folhas, figos, não encontra e amaldiçoa. Porque não havia figos, ele amaldiçoa. E o texto ainda diz que não era tempo de figos, não era época de figos. Como é que é amaldiçoar ou esperar algo de alguém que não tem que dar, ou não é o momento para se dar? Não é uma contradição aqui, né? Na verdade, uma contradição que nos deixa preocupados. Amados, presta bem atenção no que eu vou dizer. Toda espécie de ser vivo que habita esse planeta, toda espécie, portanto, de ser vivo, ele dá significado à sua existência na medida em que se reproduz. Porque a partir do momento que não se reproduz ou não frutifica, deixa de ser. Ou se produz frutos, ou se morre. E não há outra opção. E quando eu olho para a vida dos cristãos, eu percebo que somos frutos da nossa existência, do nosso ser, que na verdade produzem vida em nós mesmos, na medida em que frutificamos. Quando um cristão deixa de frutificar, ele morre. Porque só é possível manter a existência gerando fruto. E quando alguém não frutifica no mundo espiritual, é porque está doente. E se não for tratado, morre. Todos os irmãos têm visto na televisão, né? Aquele grupo radical do ISIS, né? Lá no Oriente Médio, aquele grupo islâmico radical que tem procurado impor, né? Tanto no Iraque como na Síria e agora na Turquia, né? O Estado Islâmico, aquele radicalismo. Você sabia que o ISIS tem matado milhares de cristãos? O ISIS, de maneira agressiva, terrorista, eu diria, onde entra, tem massacrado milhares de bebês, de crianças, de homens decapitados, mortos, torturados, estuprado mulheres, difamado. Irmãos, é uma situação horrível. As comunidades protestantes
tanto no Iraque, naquela região que tem sido afetada, que é o Gabriel e é o Cláudio, na Síria, que é o Neemi e o Nésio. E eles contam que muitos cristãos, e o alvo são os cristãos prioritariamente, muitos cristãos têm sido mortos a sangue frio, sabe, sem explicações, assim, em cercos, em ataques, e eles têm procurado, os cristãos têm procurado fugir. E agora, no Iraque, em Erbil, onde estão dois dos nossos missionários, conseguiram chegar muitos cristãos, muitos evangélicos, que têm sido abrigados nas pequenas igrejas, que têm sido abrigados na casa dos crentes, que têm sido abrigados debaixo de pontes, debaixo de árvores ao céu aberto, em praças, para sobreviver. É horrível. E o cristianismo está acabando. Há pouquíssimos discípulos de Jesus naquelas nações agora, para testemunharem do Evangelho de Jesus Cristo. Ou têm fugido, ou têm sido mortos. A igreja está perdendo espaço para anunciar o Evangelho e levar pessoas a Jesus. E com isso o inferno tem aumentado a sua clientela dia após dia. E sabe o que está acontecendo nesses países? Como não há mais quem pregue, como não há mais quem fale de Jesus, não há mais quem discipule, os testemunhos de Jesus aparecendo em visões e sonhos, evangelizando pessoas, aos montes agora. Era antes comum acontecer aqui e lá, mas agora, como não há mais missionários, não há mais pregadores, não há mais testemunhas de Jesus, agora o próprio Senhor Jesus tem aparecido com frequência, e não só levado pessoas à conversão em sonhos e visões, mas também tem aparecido para discipular. Ele não tem enviado nenhum anjo para fazer isso. Ele não tem enviado nenhum homem, um apóstolo, alguém que partiu para a glória para fazê-lo. Ele mesmo tem feito isso. E vou dizer uma coisa: Deus entregou uma tarefa específica para cada um de nós, e se nós não a fizermos e não houver ninguém disponível à nossa volta para fazê-lo, Ele fará. E se Ele não fizer, deixará de ser feito. Então nós, como igreja, temos uma tarefa, nós temos um dever, nós temos um encargo intransferível para produzir frutos, e frutos que glorifiquem o nome de Deus. Você entende isso? Isso é sério, sim. Então Deus comissionou você e a mim para sermos luz, nos comissionou para sermos testemunhas da sua obra em nós, e deixamos de ser testemunhas a partir do momento que não temos nada que compartilhar do que temos visto, ouvido ou percebido em nós. Jesus, ele vem de longe uma figueira quando sai de Jerusalém. E ele está com fome, diz o texto bíblico. Mas ele, ao perceber uma figueira, havendo folhas. E quando vê a figueira com folhas, se aproxima dela, faminto, em busca de frutos. Ele vasculha as folhas, ele vasculha os galhos e não encontra nada. E frustrado, ele olha para ela e diz: de súbito
e vai embora. E pior, no dia seguinte, quando eles vão passando por aquela região, no dia seguinte, entenda isso, está no versículo 20, de manhã, eles viram que a figueira secara desde a raiz. E você sabe que uma planta que seca na raiz é uma planta que tornou-se inútil, que não há capacidade nem possibilidade mais dela ter a ser, de reviver, de ressuscitar ou de fazer qualquer coisa a mais. Ela será usada para se lançar no fogo. A existência dela deixa de ser. Não há mais descendência. Acabou. Agora, por que Jesus faz isso? Porque, na verdade, amados, quando uma figueira produz folhas, é porque ela está deixando claro que ela está pronta para frutificar. A figueira é um prenúncio de que ela está habilitada e ela vai produzir frutos. Portanto, uma figueira só produz frutos se ela der sinais de folhas antecipadas. E as folhas, portanto, são a evidência de que ela está produzindo frutos. Certo, gente? Se há folhas, tem que haver fruto. Mas por que Jesus falou isso? Tudo está no versículo anterior, no capítulo 11 de Marcos, versículo 11. Diz o texto que Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, e como já foi tarde, ele saiu para Betânia com os 12. Veja que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, é recebido pelo povo. Ele agora entra, deixa as multidões e vai para o que interessa, para aquilo que ele mais valoriza, para aquilo que ele mais busca. E ele deixa, portanto, as ruas de Jerusalém e caminha diretamente para o templo. Ele entra no lugar onde há homens e mulheres que servem a Deus. E quando ele entra, diz o texto que ele observou tudo. Eu acho muito interessante olhar como Jesus se importa de olhar detalhes. Como Jesus se importa em observar coisas. E ele olhou, ele viu os sacerdotes servindo, ele viu os levitas trabalhando, servindo, cantando e limpando, ele viu o povo trazendo sacrifícios e ofertas, e esses sendo colocados no altar de Deus. O que Jesus observa é que há muitas atividades acontecendo no templo, entretanto ele se frustra, porque há muitas pessoas fazendo coisas com o coração distante de Deus. Muitas pessoas realizando tarefas em nome de Deus, sem ter um relacionamento com Deus. Eles são autômatos, eles são robôs, vamos dizer assim, que executam tarefas com o coração distante de Deus. O sacerdote oferece o sacrifício, mas o seu coração não pertence a Deus. Os levitas estão executando coisas, mas o seu coração está distante da vontade de Deus. São indivíduos que fazem coisas distantes de Deus. E o pior, a presença de Deus nem estava mais sobre o templo. Então, no primeiro lugar, corremos o risco de estar fazendo coisas
Esse é um grande perigo. O fato de recebermos a atenção do que fazemos, o fato de termos uma certa determinada projeção pelas tarefas que nós realizamos, o fato de podermos chamar a atenção sobre nós, por nos darmos em destaque, em evidência, é um grande perigo. E a minha pergunta é: quais são as reais motivações que me levam a servir a Deus? Porque eu posso estar servindo a Deus sem servi-lo. O segundo grande problema é o perigo que a gente fica exposto em servir a Deus, na verdade servindo o Senhor. Porque Jesus olha para a figueira e vê folhas. Quando ele vê folhas, ele sente que tem fome. Então ele vai em busca de uma figueira que tem folhas, portanto deveria ter frutos. E descobre, pasme, que havia muitas folhas sem verdadeiros frutos. É como a gente está no culto, levantando a mão e adorando e cantando a Deus com toda a empolgação, com o nosso coração distante dele. É como estar orando em nome de Jesus e nem crendo naquilo que estamos fazendo. Há muitas folhas, há muito trabalho, há muitas coisas acontecendo, há muitas luzes, talvez muito som, talvez muito entusiasmo, muita euforia, mas não há presença de Deus. A gente fala e apresenta coisas que na verdade não são da nossa vida. E esse é o perigo. Esse é o verdadeiro. E Jesus não perdoa. Ele diz: olha, você tem frutos, você tem folhas, e você tem que ter frutos então. Porque o escândalo está nisso. Você fala que me ama, você fala que me obedece, você fala que me serve, você fala que eu digo coisas, mas a tua atitude, a tua vida, ela nega isso que está fazendo. E as pessoas se escandalizam porque dizem: qual crente é ele? Ele deixou de pagar as contas dele. Que crente é esse? Está entendendo? Imagina, ele vai lá, me recebe lá na igreja e tal, canta no louvor, ou ensina lá na igreja, no ministério infantil, ou ele está num grupo de discipulado lá, mas o cara vai para Deus na minha empresa. Como é que pode pegar vocês? O que Deus procura em nós são frutos de justiça, que justifiquem que Ele é o nosso Senhor. Então o perigo, em primeiro lugar, é estar servindo com o nosso coração distante de Deus. E sabe por quê? Porque se você serve, se você confessa, se você fala, Ele virá na tua vida, irá dizer: então, me mostra os frutos daquilo que você está dizendo, me mostra os frutos daquilo que você está insinuando que faça, me prove com a tua vida, com as mudanças do teu caráter, com ética, com amor, com paixão, me mostra. E ele chega para a gente, ele chegou para a figueira, foi até ela e olhou para ela e disse: olha, eu vejo fruto, nunca mais haja fruto em ti. Porque você é hipócrita, porque você mente, porque você é falso. A figueira poderia ter dito: peraí, Jesus, pode me amaldiçoar. Sabe por quê? Porque não é tempo ainda de ter frutos. Ou seja, não é essa estação, Jesus. A estação para frutificar é outra. É aquela lá. É em setembro, outubro, na época das chuvas. Não
A figueira poderia então dizer: mas Senhor Jesus, espera aí, como é que você tem que cobrar frutos de mim, se todas as figueiras que estão por toda a Palestina, por todo Jerusalém, por toda a Judéia, por todo Israel, não estão produzindo frutos? Por que você tem que cobrar de mim então? Ela não poderia ter isso para Jesus? É que na verdade Jesus não se preocupa com o que os outros fazem ou deixam de fazer, ele se preocupa contigo, comigo. Quando ele vem, ele não aceita justificativas. Ele diz: se eu estou dando condições para você produzir folhas, evidentemente sou eu que sou capaz de produzir frutos na tua vida também. Então o que acontece? Jesus não aceita a desculpa de que só porque o outro não faz, porque o outro não ajuda, porque o outro não está presente, você também agora não vai fazer, vai deixar de fazer. Porque cada um tem seu compromisso individualizado com Deus, não no coletivo. Cada um foi chamado de maneira específica por Deus. Portanto, quando Deus te entrega talentos e dons, Ele vai cobrar de ti na medida que deu. Por isso que a um deu tantos talentos, a outro deu mais, a outro deu 5. Não é assim que diz a palavra? E quando Ele não veio cobrar de quem fez o que deixou de fazer, mas Ele vem diretamente de nós e diz: o que você fez com o que eu te dei? O que você criou com o que eu lhe concedi? Não é porque os outros fazem ou deixam de fazer que Ele deixa de cobrar. Além disso, a figueira poderia dizer: Senhor, mas no passado eu dei tantos frutos. Agora, nesse momento que eu não estou dando frutos, o Senhor chega aqui e me dá um chacoalhão. Gente, quer dizer uma coisa muito séria. O tempo de Deus não é o que passou nem o que virá, é o que está agora. Nós somos indivíduos que estamos muito atados em ficarmos presos ao passado. E até Salomão disse em Eclesiastes que a gente se dá por feliz e realizado pelo fato de ter as boas lembranças, as boas memórias, um certo saudosismo do passado. Naquela época era bom, naquela época era extraordinário, se aquele tempo era uma bênção. Salomão diz que infeliz é o homem que pensa assim, não há sabedoria nisso. Porque o tempo é agora. Porque há pessoas que no passado fizeram e produziram frutos, mas por causa de determinadas ações, seja da carne, da vontade, ou seja por causa de motivações erradas, ou por causa de frustrações, ou por causa de mágoas, ressentimentos, deixaram de produzir frutos. Olha, Deus não vai olhar para trás e dizer: cara, como ele fez, como ela fez. Ele chega e diz: você está mostrando muitas folhas, está com frutos. É agora. O passado nos justifica-nos, claro que nos justifica no sentido de que nos relembra como Deus nos usou, mas Deus quer continuar nos usando, Deus quer continuar operando através de nós. Entende, amado? Aliás, falando sobre isso, a nossa mente ela tem a capacidade de apagar tudo que é ruim e guardar e lembrar tudo que é maravilhoso, né? Do passado. Nós somos assim: aquela é o saudosismo. A psicologia explica isso. A figueira poderia dizer também: Senhor Jesus, tudo bem, eu não tenho dado frutos mesmo, eu prometo que no mês que vem eu vou produzir um monte de fruto. Eu prometo que no mês que vem eu vou carregar, vai ser aquele negócio. O Senhor vai se orgulhar de mim. Só que não houve mais tempo. O tempo era aquele. E não haveria uma segunda oportunidade. Se você está pensando em ser frutífero na obra de Deus, servindo ao Senhor no ministério através dos teus dons, e não está fazendo nada, o teu tempo é agora. Não tem tempo para amanhã.
Você precisa acordar para entender e urgentemente rever o que faz com que você fique alienado, o que faz com que você fique confortavelmente sem fazer nada. Porque o que Deus confiou a você, Ele vai cobrar. E vai cobrar com você. Amém. Qual a sua desculpa para não servir a Deus? Qual a sua desculpa para orar menos? Para compartilhar de Jesus para os outros? Qual a sua desculpa para vir menos nas campanhas de oração, nos cultos? Você pode achar qualquer desculpa que você queira, o que Deus procura em você, ninguém são frutos. Ele não procura nós justificativos. Os discípulos ficaram perplexos, porque a figueira estava totalmente seca, deixou de dar valor à existência da sua vida, deixou de ser significativa. E eu quero terminar a minha reflexão com vocês hoje à tarde pensando o seguinte: estou agora escrevendo um livro sobre a vida depois da morte, e eu tenho procurado fazer várias pesquisas científicas e médicas, e eu tenho uma irmã, uma ovelha minha, que faleceu, morreu no acidente de moto. Ela caiu e ela morreu e ficou morta. E ela ficou mais ou menos 27 dias no céu. E eu gravei o testemunho dela, tem todos os relatos médicos do óbito dela, da ressurreição, do coma, de todo esse tempo. E esse livro vai sair o ano que vem. Eu quero dar de presente para vocês, em nome de Jesus, se o Senhor me der, é um bom vendedor para isso. E logo eu quero falar sobre isso também, amados, para que vocês possam orar por mim e por esse trabalho. E eu estava coletando alguns testemunhos, não só dessa família que passou por todo esse vale, e ela conta da experiência dela no céu com Jesus e etc. E eu colhi o testemunho também de um pai, esse eu quero usar aqui rapidamente, se me permitir, da minha secretária da agência. Tem duas moças que trabalham comigo lá na secretaria da igreja, e o pai de uma delas, um membro da Assembleia de Deus, ele deu entrada no hospital e a situação dele foi crítica, porque os médicos disseram que ele tinha um câncer, com aquele câncer ele iria falecer, e de fato ele foi para a crise no hospital internado, e na sala de ressuscitação da emergência, ele saiu do corpo. Quando ele sai do corpo, ele de imediato dá de cara com Jesus. E Jesus diz para ele o seguinte: tu tem duas escolhas. Você vai voltar agora, eu vou te devolver a vida. E você vai testemunhar de mim para todos. Temos um trato aqui? Ou você vai comigo já para a glória. Só que Jesus não levou ele diante dos portões celestiais para mostrar a glória, porque senão ele não quer mesmo. E ele disse: Senhor, testemunhar para todos, mas eu já sou para testemunhar, você é uma testemunha inconstante, você tem que testemunhar de todos. E ele começou a sentir o peso da presença do Senhor cobrando, uma cobrança terrível, e ele estava relutando com aquilo, e ele disse: tá bom, Senhor, eu volto, então, eu vou testemunhar. E quando ele volta para o corpo ressuscitado, estavam ressuscitando ele na emergência, e aquele corre-corre, e os bicos das máquinas, e o choque que ele levou, e enfim, da ressuscitação cardiopulmonar, ele volta, e ele, naqueles segundos ele pensou: só estou de volta aqui. Sabe como é que a mente humana, ela pensa milhares de coisas simultaneamente, quase, milhares de segundos, e aí o coração dele fica mais ou menos ali, Jesus puxa de volta. Quando ele está na presença de Jesus, não,
disse: eu entendi, você não vai testemunhar de mim, você não entendeu, você vai voltar a testemunhar de mim, ou você vai pagar um preço caríssimo. E agora o peso era maior ainda. E aí ele volta para o corpo dele, e ele está apavorado. Disse os médicos que ele gritava pedindo misericórdia e compaixão de Deus, para ele ir para o inferno. Ele sabia que ele ia para o inferno. E quando ele volta, ele percebe que ele está no corpo de novo. Ele volta, está naquela dor, naquela angústia toda. O coraçãozinho dele diz: tá bom, Senhor, eu vou testemunhar de ti depois quando eu sair daqui. Quando ele pensa esse negócio, pela presença de Jesus de novo. E aí ele sente o peso do inferno. Ele se desespera. E ele volta para o corpo. E ele diz: Jesus é o único que salva. Ele começa a gritar e a berrar para os médicos, para os enfermeiros, para os atendentes, pelo amor de Deus, que creiam que Jesus é o Filho de Deus, que eles sentiam uma coisa que eles precisam de. Está entendendo? A mãe, a esposa do irmão, diz que aí, nessa ressuscitação, ele foi conduzido. Os médicos já saíram na hora, já sentiram a coisa, né? E as enfermeiras foram cuidando dele, foi pelo corredor. Gente, ele foi pregando com dores, do lado da emergência para o quarto, pregando para todo. Vem cá, Jesus salva. Vem cá, Jesus é o Senhor. E foi testemunhando no hospital e testemunhando até hoje. Frutificar para não morrer. No dia que você parar de dar frutos do mundo espiritual seguido, você começa a morrer. Porque a existência para a qual nós fomos chamados para ser do reino deixa de ser. O Senhor nos chamou para sermos testemunhos. Por isso, quando ele subiu, o único mandamento que ele disse foi: ide. Ele não disse: ide, construam lindos prédios. Ele não disse: ide, componham canções maravilhosas. Ide e comprem casas com piscinas aquecidas. Ou ide e tenham programas na rádio, na TV, escrevam livros. Ele não disse nada de ide nesse sentido de construir um império que nos dê prazer, ou nos dê apenas segurança, bem-estar, ou projeção pessoal de conhecimento. Mas ele disse: ide e fazei discípulos. E ele disse: sabe aonde? De todas as nações. Eu quero que vocês entendam que a coisa é tão grave, tão importante, que ela pode e deve ir além daquilo que se faz na tua família, no teu bairro, na tua casa, na tua cidade, no teu estado, no teu país. Isso tem que queimar você a ponto de conduzir você a todos os esforços possíveis para ir a todo lugar. Porque eu não me contento com pouco. E a fazer discípulos, e a batizá-los, e a ensiná-los a guardar todas as coisas. Exige envolvimento, exige comprometimento, exige, sair do seu bem-estar, da sua segurança, exige doação. E nós vivemos uma época que nós não queremos nos doar. A gente às vezes doa uma ajuda para alguém, doa uma oferta para outra, mas nós não nos envolvemos mais no sentido de saber, de conhecer, de ensinar. O único legado que nós daremos para a eternidade é aquele em que nós frutificarmos, levando pessoas a conhecerem a Jesus como seu Senhor. Nós deixamos de frutificar quando estamos morrendo. E quando a raiz secar, não tem mais volta. Não temos mais condições. Não temos mais tempo. Então, com essa palavra, eu quero estimulá-los a serem abundantes na obra do Senhor, porque todo aquele que é abundante na obra do Senhor tem a sua recompensa. Deus nos chama para servir uns aos outros. A gente está muito preocupado, sabe, com o nosso bem-estar, com a nossa segurança, com o nosso medo, com a nossa imagem. Você está disposto a desonrar o teu nome por Jesus? Está disposto a abandonar tudo se te chamar? Porque a Bíblia diz que todos aqueles que querem seguir piedosamente a Cristo Jesus serão perseguidos.
aprovação de mim. Ah, você está entendendo? Tudo é eu, tudo é meu, tudo é para mim, tudo é. Está entendendo? O nosso servir a Jesus, o nosso servir no reino de Deus, ele está totalmente atrelado às bênçãos e os benefícios do reino. Quando os apóstolos estavam sendo perseguidos na igreja de Atos, a ponto de muitos serem mortos e apedrejados na época, o que eles pediam ao Senhor não era livramento dos seus opressores. O que eles pediram não foi que os seus opressores fossem castigados por Deus como uma vingança, para saberem que a gente serve a Deus verdadeiro. Não, eles não oraram por livramento. Eles não oraram para que a sua pele fosse sã e salva. Antes, pelo contrário, eles oraram pedindo que o Senhor lhes desse coragem e trepidez para não desanimarem de anunciar ao Senhor Jesus Cristo. Que a sua fé não vacilasse. Eles pediram que Deus lhes desse condições de suportar a provação anunciando o reino. Você vê que o evangelho é diferente. É por isso que a Bíblia diz que aquele lugar tremeu. Talvez estejam faltando tremores e terremotos na nossa igreja, na nossa vida pessoal, literais, que demonstram que Deus está satisfeito, que Deus se alegra com a nossa oração, que diz: Senhor, o que eu quero fazer é a tua vontade, é te servir, é estar na tua presença, e usa a minha vida para a tua glória. E o que eu puder fazer com o que eu tenho, com o que eu sou, eu quero fazer para a edificação de quem está ao meu lado. Amém? Que Deus lhe dê graça na igreja, Comunidade Batista Vida Nova, da Venâncio Aires aqui. Que tem muito sendo uma curva, como o pastor me disse. Sabe o que eu penso? Vocês não precisam se preocupar com nada, porque quem tem que ficar preocupado é eles, porque o reino de Deus chegou e está aqui. Os incomodados a se retiram. Essa é a igreja de Cristo. A porta que ele abre, ninguém fecha. A autoridade dele está neste lugar. E para vencer essa igreja, esse povo, eu preciso vencer ele, porque é ele que guerreia as nossas guerras, é ele que pleiteia pela sua igreja, é ele que tem o seu nome por ela. Então não há força, não há potestade demoníaca que possa tirar vocês daqui. Quando ele lhes plantou para ser luz, para serem frutíferos. Pastor, em nome de Jesus, sabe, tenha plena convicção de que Deus colocou vocês aqui pelo seu propósito. E quando os colocou aqui é para que essa luz aqui brilhe intensamente, para que esse sal salgue intensamente, e os macumbeiros vão ficar tudo desesperados que vocês estão aqui. Não é porque eles lhes incomodam, é porque vocês são um grande incômodo no espiritual dessa região. E o corpo estranho são eles. E vocês vão ver a glória de Deus em nome de Jesus aqui. Amém? Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê abundância, que o Senhor nos fortaleça na caminhada, lhes dê unidade, que nos preserve no propósito dele, e que ele faça tudo o que tiver que fazer através da vida de vocês, de cada um de vocês, para a glória do seu nome. Amém? Mas lembre-se, a gente precisa frutificar, senão morre. Ou a gente morre no processo, ou ele nos mata, porque chegamos a ter significado. Você entende isso? Isso é sério, isso é grave. Não viva de aparência, não, porque você não vai ser feliz. Porque fingir que se é uma coisa sem ser os desgasta emocionalmente, que você não imagina, os deixa doentes. Que o Senhor, ele desperte no seu coração paixão novamente, se você perder. Que o Senhor renove a tua fé, se ela tem diminuído. E se você está com pouca fé, eu me alio a você, porque eu sou um indivíduo de muita pouca fé. Eu dependo intensamente de Deus no próximo passo. Eu dependo intensamente
exclusivamente da sua ação, para que Ele possa cumprir o seu propósito em mim. Que você seja essa pessoa dependente, em nome de Jesus. Porque eu sei que dentro de você, assim como em mim, há um grande inimigo mortal, que se chama carne. E a carne diz: deixa para amanhã. O que é que eu vou te fazer? E o Senhor olha para mim e diz assim: não, Deus, comigo você vai fazer. Ninguém fará se você não fizer. Vamos orar? Fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a dar um significado à nossa vida. Nos ajude, Senhor, a dar um significado à nossa existência. Eu quero, Pai, pedir que todos os milagres eles possam ocorrer na medida que estamos fazendo a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, que a Tua palavra diz que os sinais acompanhavam os seus discípulos na medida que iam e faziam. E eu sei, Senhor, que todos esses sinais de curas, de milagres, eles estão, Senhor, à nossa disposição na medida que estamos prontos para servir, na medida que estamos prontos para nos doarmos. Pai, quero pedir em nome de Jesus por cada um dos santos que está aqui hoje à noite, por cada um dos irmãos, das irmãs que estão presentes aqui. Enche-os do Teu Espírito Santo, mas enche-os com o propósito, com a diligência de fazerem a Tua vontade, de anunciarem o Teu reino, de edificarem uns aos outros, de servirem para a edificação do mundo. Em nome de Jesus, desperta nessa igreja homens e mulheres prontos para fazer a Tua vontade. Desperta neste caso homens e mulheres dispostas e disponíveis para fazerem o Teu querer, aonde quer que esteja, não produzindo apenas folhas, mas frutos que irão alegrar-te, Senhor. Eu quero te pedir, dar significado mais uma vez para a nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Você está cansado, querido? Está muito cansado. Desanimou. Parou. Está sem força. Esse é o dia da graça. Esse é o momento que o Senhor pode fazer muitas das coisas. Esse é o momento que Deus pode fazer um recomeço no teu coração. Deus conhece o teu coração. E se você veio hoje à tarde aqui, é porque tem algum propósito específico para ti. Não é só para relembrar da onde você parou, mas é ajudá-lo para recomeçar. Se você é uma dessas pessoas, eu gostaria de orar contigo. Porque isso é muito importante para mim, para você, para o reino, para esta igreja. Que tal recomeçar? Eu fico olhando, tem algumas irmãs que têm um pouco mais de 50 anos de idade. Talvez pensem assim: Senhor, mas eu já não tenho mais muito o que oferecer aqui. Eu quero te lembrar que João estava com 100 anos de idade. E quando ele foi lançado na prisão, na ilha de Patmos, para morrer, abandonado ali, ele acho que pensou: bom, acabou o meu ministério, acabou o meu tempo, acabou o propósito de Deus na minha vida. E saber o que aconteceu? Num dia, o Senhor Jesus apareceu a ele e disse assim: escreve. Ele começou a ter as revelações do Apocalipse. O tempo de Deus trabalhar na sua vida ainda não acabou. Não importa a idade, você ainda está respirando. Deus não desistiu de usar. Então eu quero orar com você. Se você sente isso no seu coração, de um recomeço, eu quero te convidar a sair do seu lugar e ir à frente. E sabe por que eu peço isso agora? Porque quando você sai do seu lugar, você rompe no mundo espiritual, no mundo físico. Você rompe dizendo assim: eu não quero ficar nesse negócio. Você rompe. Você diz: Senhor, eu estou indo porque eu preciso, eu quero.